Olá, estudantes do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 52 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da dinâmica da atmosfera. Nessa segunda parte, nós vamos trabalhar especificadamente com a atmosfera em constante movimento. Dinâmica da atmosfera está relacionado com a movimentação dela. Na nossa primeira parte, a gente relembrou, que a gente já havia estudado, a composição da atmosfera, algumas camadas da atmosfera, como a atmosfera foi mudando ao longo do tempo. Nessa aula, nós vamos falar sobre o movimento da atmosfera, que está mais relacionado com a dinâmica. Dinâmica, relação, movimento. Enfim, nós vamos trabalhar também com os principais fatores que influenciam na movimentação da atmosfera. A atmosfera se movimenta simplesmente por se movimentar? Ou será que existem alguns fatores que contribuem para a sua movimentação? E é isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Os objetivos específicos, então, da nossa aula são identificar os principais fatores relacionados à movimentação da atmosfera terrestre e entender que a atmosfera é dinâmica, ou seja, está em constante movimento, ela está em constante adaptação dependendo da região onde se encontra, por exemplo. Antes de nós começarmos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações de curiosidades, definições de conceitos que a gente vai trabalhar e vai discutir na nossa aula de hoje. Essas anotações são importantes. Futuramente vocês vão utilizar elas quando forem fazer um exercício, uma avaliação ou simplesmente quando precisarem relembrar o conteúdo que nós trabalhamos na nossa aula. Legal? Vamos começar então? Temperatura na superfície da Terra. Devido ao formato quase esférico da Terra, dos movimentos que ela realiza, como a rotação e a translação, e da sua inclinação, a distribuição da energia solar que chega à superfície do planeta é distinta. Ou seja, existem algumas faixas, vamos dizer assim, no planeta Terra que recebem uma quantidade de energia maior, de energia solar maior do que outras. Por exemplo, nós temos a faixa da linha do Equador, que é a zona temperada, a zona tropical, desculpa, a zona tropical. Aqui a quantidade de energia solar que chega é muito maior, ou seja, é uma região do planeta mais quente. Já a zona temperada, que seria essa faixa mais clarinha, ela recebe ainda uma grande quantidade de energia solar, mas não tanto quanto a zona tropical. Aí nós temos as zonas polares, que vão receber muito pouca energia solar, quando comparado com a zona tropical. Então, esse movimento de rotação do planeta Terra, ele está inclinado um pouquinho com relação à sua órbita, isso tudo influencia na quantidade de energia solar recebida e absorvida pela superfície do planeta. A maior concentração de energia solar se dá nas menores latitudes. Nós começamos a contar as latitudes a partir da linha do Equador. Então, a linha do Equador é 0 graus, a latitude de 0 graus. Quando nós vamos aumentando a latitude, nós vamos nos aproximando das zonas temperadas e da zona polar, para ambos os lados, para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Então, a maior concentração de energia solar se dá nas menores latitudes, ou seja, próximos à linha do Equador, entre os trópicos de Câncer e os de Capricórnio. Como consequência, essas regiões possuem temperaturas mais elevadas. Nós chamamos de zona tropical. A quantidade de energia solar que chega à superfície da Terra atinge uma área maior
conforme a latitude aumenta. Isto é, devido ao ângulo de incidência, uma mesma quantidade de energia solar incide sobre áreas cada vez maiores. A quantidade de luz solar que chega é a mesma, mas é como se os raios solares se espalhassem. Você tem, por exemplo, uma lanterna. Próximo à linha do Equador, todos os raios luminosos emitidos pela lanterna atingem uma pequena área próxima à linha do Equador. Agora, quando nós estamos mais afastados da linha do Equador, quando nós temos uma latitude maior, esses raios luminosos da lanterna, eles vão aumentando de tamanho. Então, o que era focado numa pequena linha, toda aquela energia luminosa, agora está se espalhando. Então, a mesma lanterna, quando atinge, por exemplo, o Polo Norte lá, ela vai atingir uma grande área do Polo Norte, ou seja, ela vai ter pouca energia. Essa é uma relação que a gente pode fazer com a quantidade de luz solar, de energia solar recebida conforme vai aumentando as latitudes. Isso faz com que as temperaturas sejam mais baixas nos locais de maiores latitudes, como os polos. Então, aumentou a latitude, a temperatura vai diminuindo. Lembrando que na linha do Equador nós temos latitudes baixas, 0 graus, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tanto para o norte quanto para o sul. Conforme nós vamos nos afastando da linha do Equador, a latitude vai aumentando e a temperatura vai baixando, vai ficando cada vez mais baixa. Agora vamos falar da dinâmica da atmosfera. Qual a relação com o recebimento da energia solar? Como as regiões são aquecidas de forma desigual pelo Sol, a gente já evidenciou isso, consequentemente ocorre uma variação de pressão atmosférica. Isso porque nas regiões de maior aquecimento o ar se torna mais rarefeito, ou seja, quando você aquece um gás, ele tende a ocupar um espaço maior. As partículas que formam esse gás, elas se movimentam mais rapidamente, quanto mais aquecido o gás for. Então, elas vão se afastar cada vez mais. Então, nas regiões de maior aquecimento, o ar se torna mais rarefeito, menos concentrado, menos denso e mais leve, exercendo menor pressão atmosférica. Então, lembrando, maior a temperatura, menor pressão atmosférica. Nas regiões mais frias, o ar mais denso agora e mais pesado origina maiores pressões atmosféricas. Regiões frias, maior pressão atmosférica. Regiões quentes, menor pressão atmosférica. Essas diferenças de aquecimento e de pressão entre duas regiões provocam a ocorrência de ventos, já que o ar se move da região de pressão mais alta para regiões de pressão mais baixa. Então, nós temos o ar mais quente ascendendo, então, o ar está aquecido aqui, ele vai se elevar, porque ele fica menos denso também. E aqui em cima nós temos o ar mais frio, numa temperatura mais baixa. Então a pressão vai ser maior, ela vai tender a descer para a pressão atmosférica menor. Aqui nós estamos representando o ar aquecido pela cor vermelha e o ar mais frio pela cor azul. Ar quente tem uma densidade menor, então ele tende a ficar em cima dos outros objetos, no caso aqui do outro ar. O ar mais frio tende a ficar abaixo, porque a densidade dele é maior. Essa diferença de densidade faz a movimentação
do vento, a formação dos ventos. Observe, pense, aqui nós temos uma imagem estática, mas pense agora que é um ciclo isso. O ar frio que atingiu aqui a superfície agora, ele vai se aquecer, ele vai receber calor da superfície. Se nós encostarmos numa calçada num dia quente, nós vamos sentir o calor da calçada. O ar funciona de uma forma parecida. Ele encostando na calçada, no solo, ele vai absorver esse calor do solo, ele vai receber o calor do solo. Consequentemente, ele vai ficar menos denso e vai subir na camada atmosférica. Enquanto o ar que está lá em cima, quanto mais alto ele vai subindo, menor é a temperatura, ele vai perdendo o calor. Consequentemente, ele vai descendo, porque ele fica mais denso. Aí nós temos um ciclo, e esse ciclo é o que forma o vento. Imagine uma grande massa de ar se deslocando da parte mais alta da atmosfera para a parte mais baixa, depois se aquecendo e se deslocando de novo. Isso gera uma corrente de vento. Isso que move a atmosfera, move as camadas de ar, as massas de ar. Quando comparamos, por exemplo, a região mais próxima do Equador com aquelas mais próximas dos trópicos de Câncer e de Capricórnio, vemos que a primeira é mais quente e apresenta menor pressão atmosférica que as outras. Linha do Equador, mais quente e apresenta menor pressão atmosférica que próximo dos trópicos. Os ventos sopram da região de maior pressão, próxima aos trópicos, para as regiões de menor pressão, próximas à linha do Equador. Então nós temos isso daqui como a movimentação dos ventos. A formação dos ventos vai depender da densidade deles se aquecerem, se resfriarem, se aquecerem, se resfriarem, mas enfim, também vai estar influenciado por essa diferença de temperatura. Nos trópicos aqui embaixo e aqui em cima, nós temos uma temperatura do ar menor do que na linha do Equador. Consequentemente, nós temos uma pressão atmosférica maior nos trópicos do que na linha do Equador. O que o ar vai fazer? Como que o vento, as massas de ar vão se movimentar aqui? Vão se movimentar das regiões de maior pressão atmosférica para as regiões de menor pressão atmosférica. Então, os ventos vão soprar dos trópicos para a linha do Equador, que é a região que tem uma pressão atmosférica menor, certo? Tentando ocupar essa pressão atmosférica. Essa movimentação do ar atmosférico, que depende das diferenças de temperatura e da pressão entre as zonas climáticas, é responsável pela circulação atmosférica global. Ou seja, se nós não tivéssemos, por exemplo, essa movimentação das massas de ar dos trópicos para a linha do Equador, próximo da linha do Equador, essa região próxima à linha do Equador iria ficar muito quente. Imagine que o frio, as massas de ar fria, estão vindo dessa região e resfriando a região tropical, a região da linha do Equador. Então, isso equilibra a temperatura do planeta. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal, sobre a dinâmica da atmosfera, essa movimentação. Ela é básica, ela é introdutória, a gente vai comentar mais adiante sobre essa movimentação das massas de água também, das massas de ar quente e fria, como que elas vão se relacionar, mas isso foi para vocês entenderem que a atmosfera, ela tem uma movimentação e ela vai se movimentar em direção à linha do Equador, transmitindo o calor da linha do Equador, por exemplo, para as outras regiões, ou das outras regiões levando um ar mais gelado para a linha do Equador, ali próximo da região da linha do Equador, onde precisa amenizar a temperatura. Isso tudo acontece com
outros seres vivos influenciando na atmosfera, nós, seres humanos, liberando gases poluentes ou tendo regiões do planeta onde nós aquecemos mais, enfim, tudo tem uma relação. E a atmosfera, ela se adapta a essas relações. Ela está em equilíbrio no momento. Conforme nós vamos cada vez mais modificando o planeta Terra, por exemplo, desmatando áreas que não deveríamos, isso vai alterando a temperatura nessas regiões. Consequentemente, vai alterando o movimento dos ventos, o movimento das massas de ar. E isso vai influenciar na temperatura de uma cidade, no índice de chuva de uma cidade que não tinha nada a ver com aquele desmatamento. Então, a atmosfera é dinâmica, ela está em constante movimento. E é isso que a gente tem que entender. E ela é altamente influenciável por nós, seres humanos, e pelos outros seres vivos. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.